Geração do Avivamento, bom dia para todos vocês. Um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória de Deus, toda honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Muito feliz com todos vocês, muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito. Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos, amém? Aleluia, sejam todos bem-vindos, aleluia. Como que vocês estão? Bom dia, pastora Nani. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Minha casa, gente, tá cheia de discípulos. Eles vieram, já estão aqui, se preparando para a escola. Amém? Já tem um monte de discípulo por aqui. A mãe da Nani tá aqui, a pastora Márcia, o profeta Gustavo. Semana que vem começa a chegar mais, né, amor? Semana que vem já começa. O profeta Frederico tá aqui também. Amém? A Emily tá aqui. Tem um monte de gente aqui já. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus. Um dia abençoadíssimo para você, para sua casa, para sua família, tá? Glória a Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao Cordeiro Santo. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Hoje é 1 Coríntios, capítulo de número 12. O profeta Gustavo também tá aqui, ó. Tanta gente que eu não consigo lembrar todo mundo. Profeta Gustavo, profeta Frederico, a Nani, Márcia, a Emily, estão tudo aqui. Casa tá cheia. Não, Verônica, a casa vai ficar cheia perto do encontro, né, amor? Uhum. Não sei não se não vai dar umas... Quantas pessoas, amor? A pastora Ellen chega, o levita Simon. Quem mais chega aqui? Meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha. Gente, quem mais, amor? Minha irmã. A irmã do Júnior. Quem mais, amor? Tem mais gente. A Thaís. Thaís também. Thaís também. É gente. É toda a renca. É gente. Eu falei, vocês vão dormir na sala, vão dormir em tudo que é lugar. Aí eu faço um quarto dos meninos, um quarto das meninas, né? Gente, não sei se vai caber tudo, mas eu boto até no meu quarto. Meu irmão, minha cunhada dorme comigo no meu quarto, né? A vozinha não vem agora, gente. Né, amor? Não. A vozinha não vai vir agora. A vozinha vem só... Conferência. Ó, como que é, Fred? Aqui, gente, tem a mesa do confronto. Explica, Fred, o que é a mesa do confronto. Eles sentam, eu falo as coisas na lata pra eles, tá? Eles sentam aqui na mesa do confronto e aí eu chego o manto neles. Eu falo, ó, é assim, eu penso isso, aquilo, tem que melhorar nessa parte. Esse aqui, esse seu defeitinho aqui precisa corrigir, que senão não vai dar certo lá na frente. E eles, glória a Deus, que eles não têm o coração ofendido, que se tivesse o coração ofendido, né, amor? Ontem... E se tiver, tá sendo tratado. Se tiver coração ofendido, tá sendo tratado. Gente, vocês não me conhecem na realidade, não. Os meninos sabem, os meninos estão aí, eu falo as coisas mesmo. Sem filtro. Ó, eu penso isso, precisa melhorar nessa parte. Olha, eu sou o Fred, exortação em cima de exortação. Mas, Fred, você gosta? Você gosta ou não gosta? É melhor falar... E você corrigir a rota, corrigir qualquer coisa, qualquer um deles, né? Do que você ficar aí. Amém? É verdade. E eu falo mesmo. Falo na lata. E eu falo, se tiver o coração ofendido, vamos tratar esse coração ofendido. Porque chama a mesa do confronto. Eles já colocaram o nome que a mesa é do confronto, né, amor? A mesa é do confronto. Ontem eu fiz alinhamento com todos eles. Eu acredito que... De que hora, amor? Das 2 horas, mais ou menos, até a noite.
tá? Até a noite. Confronto. Um confronto atrás do outro. Mesa de cura. Ó. Foi. Mas é bom. Eles precisavam levar uma exortada. Tadinha, a Emily fica quietinha, não fala nada. É forte. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Gente, quem corrige, corrige porque ama, tá? Se eu falar pra você que você precisa melhorar numa parte, é porque eu me importo com você. Eu acredito que quando não há confronto, é porque é diferente. Agora, se eu confrontar, eu falo, e o meu discernimento espiritual é alto, assim, né? Então eu falo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto isso aqui, certo? É amor, gente, tá? Ó, a Márcia, a pastora Márcia, os teens estão crescendo, então. E agora, gente, eles tudo quer namorar, tá? O Fred já tá namorando. Eu não posso contar outros detalhes pra vocês. Mas eles tudo estão com essa conversa que vão namorar. Não, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo. Tá? Olha, eu vou falar, tá difícil, tá? Tá difícil. Todos eles estão querendo namorar. Todos. Tudo quer arrumar a varoa, o varão. Até a Nani tá querendo namorar, tá? Vocês querem saber? Vou expor a Nani aqui. Tá? Tá todo mundo querendo namorar. Todo mundo. Vocês orem por esse povo, tá? Se vocês soubessem. Por isso que teve que ter alinhamento ontem, teve que ter corrigindo rota ontem, trazendo direcionamento. Vamos orar, gente. Vamos orar. Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos por esse dia, nós te glorificamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio de nós. Pai, toda honra e glória, Pai, da oração da madrugada, dessas lives, a Ti nós damos, Pai. E eu reconheço, Pai, que é o Teu Espírito Santo através de mim, Pai. E eu quero que o Senhor faça mais uma vez, Pai, que a Tua graça, Pai, nós entramos debaixo da nuvem de entendimento, de conhecimento, de sabedoria. Pai, toda honra e glória a Ti nós damos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, bora lá. Queridos, abram comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Ó, eu sou suspeita a falar de 1 Coríntios capítulo 12, certo? Eu vou até tirar os comentários aqui, senão vocês vão ficar... Só vou tirar um pouquinho os comentários aqui, senão vocês se perdem, vocês vão se perder. Prestem atenção aqui. Eu sei que eu toquei em algo que eu não deveria ter tocado, né, amor? Senão vocês vão cauriçar. Ó, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Eu sou suspeita a falar, porque eu amo falar sobre os dons espirituais, amém? E aqui nós vamos ler, prestem atenção, tá? Nós vamos ler a origem dos dons e o senhorio de Cristo, que aqui a gente vai entender bastante. Então, quando falar de dons espirituais, você vem em 1 Coríntios capítulo 12. A partir do 7 vai descrever. Então, quem ministra dons espirituais, escola de avivamento, ou algo dentro desse contexto, precisa entender que há isso, tá? Os dons estão aí no capítulo de número 12. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3, amém? Paulo vai começar a falar da importância dos dons espirituais. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado, levando a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito Santo amaldiçoa Jesus. Pega essa visão. Ninguém que fala pelo Espírito Santo amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo, tá? Aqui nós interrompemos no 3, tá? Então, assim, Paulo está dizendo a importância dos dons, tá? Aqui nesses primeiros 3 versículos. E ele está dizendo assim, ó. Olha o que ele estabelece aqui. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então, também Paulo
deixa muito claro que todas as manifestações genuínas são para exaltar a pessoa de Jesus. Todas as manifestações genuínas, espirituais, devem exaltar Cristo, devem exaltar o Cordeiro, ok? Se uma manifestação não glorifica Deus ou contradiz a palavra de Deus, não vem do Espírito Santo. Presta atenção nisso aqui, tá? Então, se uma manifestação sobrenatural não glorifica Deus e não condiz com a sua palavra, ela não procede do Espírito Santo. Agora vamos ler do 4 ao 6, tá? Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Quando na Bíblia a palavra Espírito estiver com E maiúsculo, nós estamos falando do Espírito Santo, Deus, tá? Que hoje está na terra, o Espírito de Deus. Quando estiver com letra maiúscula, está se referindo a um espírito. Este espírito pode ser um espírito maligno, um demônio, um espírito humano, o fôlego da vida que Deus soprou em você, tá? Não sei se você sabia disso, mas eu acredito que é importante. Está falando de qualquer outro espírito, mas quando o espírito é com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons, mas o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, é a fonte de todos eles, ou seja, o Espírito Santo é a fonte de todos. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Olha, Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Aqui a Bíblia está dizendo isso aqui, ó, presta atenção, tá? A distribuição dos dons em geral segue o padrão da Trindade, ou seja, dons espirituais serão entregues pelo Espírito Santo, tá? O serviço, que é os cargos eclesiásticos, né? Quem que está à frente de uma obra, pastor, líder, apóstolo, quem levanta é Jesus. Olha só aqui no verso 5. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor, quando tiver a palavra Senhor, aqui está se referindo a Cristo, que servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo que opera em todos nós. E está falando que Deus opera tudo em todos nós, ok? Então aqui mostra que os dons não são talentos humanos. Os dons não são talentos humanos, mas parte do plano celestial de Deus, tá? Para a edificação da igreja. Talentos não são dons. Tem gente que tem talento para cozinhar. E tem gente que tem o dom de profetizar. Então eu quero que vocês entendam que o talento é uma habilidade que é intrínseca, é às vezes hereditária, vem de família. E o dom é algo que Deus te concedeu, certo? Ou você herdou esse dom, certo? Ok? Então vamos continuar aqui a partir do verso 7. Tá? Então, dons espirituais, quem distribui é o Espírito Santo. Dons de serviço é o Senhor Jesus. E a operação de todos os outros é Deus fazendo tudo em todos. Agora, eu ministro demais aqui, 1 Coríntios capítulo 7. A diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, vamos aqui no 7. A cada um de nós é concedido a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então, você já entendeu o que é o Espírito Santo? A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Em outras versões está a palavra de sabedoria. A outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento especial, ou palavra de conhecimento. A um mesmo Espírito dá a grande fé, dom da fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. Em outras versões está dons de curas. A um ele dá o poder de realizar milagres. Em outras versões está sinais e maravilhas, e operação de milagres é a mesma coisa. A um ele dá o poder de realizar milagres, né? Acabei de falar. E a outra, capacidade de profetizar, dom de profecia. E a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. Aqui é discernimento de Espírito, ok? A outra ainda dá capacidade de falar em diferentes línguas. Aqui é variedade de línguas. Enquanto ao outro dá capacidade de interpretar o que está sendo dito. Interpretação de línguas.
Agora olha no verso 11. Tudo isso distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. A escola de avivamento agora, nós vamos ter o nosso encontro. E o meu intuito é que vocês que estão estudando comigo venham se mover. Por isso que vai ter as tendas de cura, tenda profética, tenda de adoração. Vai ser um mover sobrenatural, sabe? E eu espero, tá? Que você que vai para o encontro não só vá lá para receber uma capa, uma unção, algo novo da parte de Deus, mas que você vá para lá para se mover, porque vai ter as horas que você vai receber, você vai, né, estar ali nas tendas, mas vai ter um momento para você orar, para você se mover, para você, sabe? Então ali é o lugar de você treinar aquilo que você tem, né? Deus tem gerado sobre você. Então eu quero que vocês, tá? Venham pegar essa visão aí, ok? Então você viu aqui que tudo isso é distribuído pelo único Espírito, que concede a quem deseja cada um. Olha só, tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Que concede o que deseja a cada um. Vamos lá, para você entender. Os dons espirituais, eles são dados para um benefício comum. Não é para exaltação espiritual, não é para você ficar se achando, tá? Não é para você ficar se aparecendo, não é para você ser uma celebridade. Os dons espirituais é para um bem comum, é o bem do próximo, é o bem das almas, ok? A palavra de sabedoria, vou resumir, o que é o dom da palavra de sabedoria? É uma direção de Deus para tomar decisões específicas. Aí você lembra de José do Egito dando conselho para Faraó, o que ele devia fazer sobre os 7 anos de abundância e os 7 anos de escassez, tá? Palavra de conhecimento, revelação sobrenatural sobre fatos ocultos, sobre algo que já aconteceu. A gente lembra de Jesus confrontando a samaritana, mandando ela chamar o marido. Ela fala, eu não tenho marido. Aí ele fala, disseste bem, tiveste 5 e o que tens agora não é teu marido. Ele revela um fato da vida dela, ok? Igual quando Jesus vê Natanaã debaixo da figueira. Natã debaixo da figueira. Dons de cura. É um dom, um poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Operação de milagres ou sinais e maravilhas são atos sobrenaturais além das leis naturais. Sinais e maravilhas, a gente lembra de quando flutuou o machado, tá? O veneno da panela, certo? Ali do profeta. Quando lançaram alguém em cima do túmulo ali de Eliseu e alguém ressuscitou, certo? Fazer fogo descer do céu. Então, o mar se abrindo, Jesus transformando água em vinho. Então, tudo isso é sinais e maravilhas. Variedade. Aí depois a gente tem profecia, que é uma declaração da vontade de Deus sobre um tempo futuro, em forma de ou exortação, edificação, consolo. Depois nós temos discernimento de espírito, que é a capacidade de discernir se esse espírito é um espírito de engano, é de Deus, é o Espírito Santo, o que atua ali, você tá entendendo? Tá? Aí depois nós temos profecia, discernimento de espírito, falei, variedade de línguas, é a capacidade de falar numa diversidade de línguas, tá? Que você nunca estudou, podendo ser ela não idiomática, ela pode ser celestial, ou ela pode ser idiomática, que você nunca estudou. Você nunca falou japonês, você pode falar japonês e Deus levanta uma pessoa para interpretar aquilo. E a interpretação é a habilidade de traduzir mensagens, tá? Que estão numa linguagem celestial ou idiomática que a pessoa nunca estudou, certo? Pega a visão. O Espírito, ele distribui os dons como ele quer, tá? Ou seja, ninguém... Aqui Paulo está dizendo assim, olha, o Espírito Santo distribui como ele quer, do jeito que ele quiser. Mas nós temos um versículo aqui que traz que nós podemos buscar os dons com zelo, tá? Mas é o Espírito Santo que vai distribuir como ele quer, ok? Agora vamos aqui, a partir do verso 12, tá? Até o verso 27, certo? Agora, acha comigo aí no verso 12, ok? Apóstolo, tem sinais e maravilhas hoje? Tem, gente. Eu não sei se você viu no grupo. Lá no grupo nós temos uma galeria de foto. O que tem de obturação de ouro, pó de ouro na mão, sabe? Eu poderia ser uma pessoa que eu poderia ficar... Gente, vocês viram os sinais e maravilhas? Ficar só falando disso.
Mas para mim é importante a manifestação dos dons, eu acho incrível porque confronta muito quem é incrédulo, mas para mim o mais importante no mover de Deus é a cura e a restituição da vida de uma pessoa. Então, se você olhar lá na galeria de foto, tem muita foto de pó de ouro na mão, vídeo. Então, assim, Deus, ele faz isso no nosso meio, ele usa a minha vida, tá? De forma sobrenatural. Nem eu entendo como Deus faz, mas eu me edifiquei, eu busquei muito. Então, Deus faz muitos sinais e maravilhas através da minha vida. E toda honra e glória ao Senhor Jesus, tá? Então, assim, eu não fico usando isso para exaltar o ministério ou o meu legado, mas eu acredito que isso aí confronta muito quem não acredita nos sinais, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou partir do verso 12. Um só corpo com muitas partes. O corpo humano, presta atenção aqui, que aqui agora é uma resposta para você. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Um só reino, um só reino, um só objetivo, uma só visão. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte desse corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte desse corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam um cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Olha que forte isso aqui, queridos. Pega a visão, olha que isso aqui forte. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras é honrada com ela. Juntos todos todos vocês são o corpo de Cristo e cada uma é parte dele. Deus estabeleceu até parte dele, tá? Aqui Paulo está dizendo assim, Paulo está comparando a igreja, o reino de Deus, com um corpo humano, tá? E ele está dizendo assim, gente, há uma necessidade, tá? De vocês entenderem que a mão não pode ficar sem os olhos. Ou seja, a mão não pode falar, não pertenço a esse corpo, tá? Porque assim, numa junção de corpo, há uma necessidade de várias partes distintas, certo? Então, as principais lições aqui que Paulo vai trazer aqui nessa descrição, ele vai falar o que para nós? Nenhuma parte do corpo pode dizer que não precisa da outra. Eu não preciso desses fulanos, eu não preciso desses ciclanos. As partes que parecem mais fracas são as mais necessárias. Vamos olhar aqui para uma visão de reino. Tem gente que fala assim, o evangelismo não é importante. É necessário ter o evangelismo. Porque no evangelismo ninguém vê o evangelismo não está em púlpitos, não está em grandes lugares. Mas às vezes é uma parte que ninguém dá tanta importância, mas é uma parte muito importante para o Senhor Jesus e uma parte necessária. Ministério de intercessão, tem gente que não acha que é importante, mas o ministério de intercessão é fundamental.
Querido, se o ministério de intercessão não fosse importante, eu não acordava com meu esposo na madrugada para orar pelo meu povo. Jamais. Mas muita gente acha, muitos pastores acham que isso não é importante. Mas eu sei o quanto isso é importante. As partes que parecem mais fracas são as mais necessárias. Deus, ele organizou o corpo de forma que não haja divisão, mas um cuidado mútuo. Então nós precisamos dos nossos pés, como das nossas mãos, como dos nossos olhos, como dos nossos ouvidos. E assim Paulo está comparando um corpo como um reino de Deus. E ele está falando assim, gente, todos vocês são parte, e todas as partes desse corpo é extremamente necessária. Senão elas não teriam sido criadas, ok? Por exemplo, tem gente que acha que não é importante um ministério infantil. É importante, é a parte do corpo de Cristo que exalta um só reino, um só Cristo, certo? Presta atenção aqui. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos se alegram. Então, Paulo ensina que não tem espaço, queridos, por orgulho ou para um sentimento de inferioridade dentro da casa do Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, todos nós temos um papel importante, por mais que muita gente olhe para nós, para o lugar onde Deus nos colocou e fale, isso aqui não é importante. Tem gente que talvez olha lá para a pessoa que limpa a igreja, que cuida ali daquele lugar e fala assim, isso aqui não é importante. É sim, porque está mantendo, está zelando da casa do Senhor. Então, todas as partes, queridos, aqui Paulo está exaltando que são extremamente importantes para o reino de Deus. E é um só propósito, tá? É um só Espírito que faz e opera todas as coisas, ok? Agora vamos continuar do 28, presta atenção, vamos continuar do 28. Aqui Paulo agora, ele vai trazer uma descrição, tá? Ele vai trazer uma descrição dos ministérios na igreja e a soberania de Deus, tá? 28. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, apóstolos. Por que apóstolos em primeiro lugar? Por causa da visão ampla. A visão apostólica é uma visão de reino, é uma visão grande, não limita. É uma visão de crescer, 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 ok? Em segundo, os profetas, porque o profeta traz destino, o profeta traz a luz, traz aquilo que estava em oculto para ser revelado, para trazer o quê? Direção, exortação, consolo e traz esperança. Então, quando um profeta chega no lugar, ele consegue ressuscitar vale de ossos secos através da palavra que Deus dá a ele, mediante o nome de Jesus, porque ele consegue trazer destino a uma pessoa, destino a um lugar, destino a uma cidade, tá? Em terceiro, os mestres, porque são que ensinam, os que consolidam o conhecimento, provoca o reino de Deus. O conhecimento manifesta o reino de Deus. Olha, vocês que estão me acompanhando, aqui vocês vão aprender muito. Eu tenho unção de mestre genuína dentro de mim. Consigo pegar algo que é difícil explicar para você de forma facilitadora, tá? E aí, quando você tem conhecimento, manifesta o reino, abre o entendimento, ok? Certo? Então, presta atenção aqui. Em terceiro, mestres. Depois, os que fazem milagres e os que têm dom de cura. Certo? Depois os que fazem sinais e maravilhas e os que têm dom de cura. Os que ajudam os outros e os que têm o dom de liderança e os que falam diferentes línguas, ok? Dentro aqui dessa escala, tá? Aqui vai entrar outras cargos, certo? Ok? Mas apóstolo é apóstolo, profeta é profeta, mestre é mestre. Sinais e maravilhas é sinais e maravilha, dom de curas. Então, Paulo está trazendo aqui numa hierarquia a importância que isso tem dentro da igreja, tá? Aí depois vem aqui os que têm dom de liderança, para liderar, tá? Ali dentro, em qualquer aspecto. Presta atenção. Olha o que Paulo vai dizer. Somos todos apóstolos? Olha só. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres, todos temos o dom de cura, todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. Desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Aí Paulo vai falar que é o dom do amor. Amanhã nós vamos falar sobre isso.
Paulo falou assim, olha, tem um apostolado, tem um mestre, mas eu vou falar depois algo que supera tudo isso, que é o dom do amor. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Vamos voltar aqui, verso 28. Paulo aqui vai mencionar as funções que Deus estabeleceu dentro da igreja, tá? Apóstolos são enviados para estabelecer igrejas, doutrinas, tá? Apóstolos são os construtores de Deus, eles lançam fundamento, ok? Profetas são responsáveis por proclamar a vontade de Deus na terra. Milagres e curas é a manifestação poderosa. Ó, você sabe que milagres e curas estão dentro da hierarquia, classificação dos dons de poder. Então, milagres e curas está debaixo de um mover sobrenatural de dons de poder, ok? Ajuda e serviço, né? Que é o quinto aqui. Apoio à igreja em diversas áreas, qualquer tipo de área, administração, organização e direção da obra, e variedade de línguas, comunicação espiritual. Agora, Paulo está dizendo assim, tá? Nem todos possuem os mesmos dons. Nem todos. Nem todos nasceram para ser profetas, nasceram para ser pastores. Tem gente que não nasceu para ser levita. Mas cada um deve buscar com zelo aqueles que mais edificam a igreja. Você deve buscar com zelo o dom. Então, você pode buscar o dom e adquirir? Sim, Paulo está dizendo aqui, tá? Aí o capítulo ele termina assim, Paulo dizendo, ó, isso aí é interessante, mas eu vou mostrar um caminho para vocês que é superior. Eu vou mostrar para vocês um caminho que é superior a tudo isso, ok? Então vamos dar uma resumidinha aqui. Os dons espirituais é para edificação da igreja e não exaltação espiritual. A igreja ela é um corpo, né? É o corpo de Cristo, né? Cada membro, cada função é essencial para o corpo. A necessidade de cada função para o corpo de Cristo. É o Espírito Santo que distribui tudo isso debaixo da soberania dele, tá? Não tem espaço, queridos, para inveja, para orgulho entre membros do corpo de Cristo. Então, você que foi chamado a ser profeta, você não pode invejar o mestre. Se você é mestre, você não pode invejar quem é apóstolo. Então, eu acho assim que se cada um se concentrar no ofício que Deus te chamou, é maravilhoso. E muitos têm 3, 4 ofícios, tem muitos que são apóstolo, profeta, apóstolo, mestre, muitos têm um pouco de tudo, tá? Então você não pode ter ciúme do outro, certo? Então você tem que saber qual que é a sua identidade, tá? Ó, não tem espaço para inveja, não tem espaço para orgulho, não tem espaço para divisão, não tem espaço, queridos, para competição. E eu vejo hoje isso no reino. Pessoas competindo, ai que, querido, você está aqui tentando ganhar a corrida de quem? Se tem Deus levantando outro pastor, outra pessoa com o mesmo chamado como você, glorifica que vai aliviar teu fardo. Eu acho muito bom. E por isso que eu estou levantando uma geração. Eu não estou levantando um povo, eu estou levantando uma geração. Eu estou levantando um povo nessas escolas, tanto de libertadores, agora de avivamento, um povo que sabe ministrar batismo, que sabe fazer as coisas. Por quê, queridos? Porque eu creio que o que Deus me deu, ele tem que ser espalhado, ele tem que ser ensinado, para que vocês possam também colocar o fogo na terra, certo? Agora, o caminho mais excelente para tudo isso é o amor. E amanhã nós vamos falar disso. Do que adianta eu ter o apostolado e não ter amor por alma? Do que adianta eu ser profetisa e não amar pessoas? Queridos, o amor ele supera todos os dons. Porque Jesus falou assim, ama o seu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, esse amor que transcende quem você não conhece, que acolhe, que abraça quem... ele tem que vir do Senhor Jesus. Amém? O dom do amor, queridos, o dom do amor, ele transcende qualquer manifestação sobrenatural. O dom do amor transcende porque no amor Deus opera todas as coisas. Uma pessoa que ama tanto e é genuína, ela pode viver a manifestação de qualquer dom por causa do amor.
tá? Do amor que ela tem por almas, ok? Então, eu quero que você saiba que há necessidade de nós termos essa unidade dentro do corpo de Cristo. E parar com essa coisa de dividir. Gente, você não vê os macumbeiros brigando entre eles. Você não vê os pais de santo. Não, você não vê um difamando o outro. Pelo menos eu não vejo. Parece que eles têm mais unidade que a igreja de Cristo. O inferno é muito bem organizado, mas o povo de Deus é um povo que eu vou falar uma coisa pra você. Fica só apontando, só vendo. E outra, se todos nós estivéssemos cuidando da nossa vida espiritual e zelando do lugar onde Deus nos plantou, a gente não tava perdendo tempo apontando, fazendo e dividindo e ai que... Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é um pastor se levantando contra o outro. É um pastor dizendo que o outro está endemoniado, enquanto o outro está lá ganhando um monte de alma. Gente, nós temos que de fato se preocupar com Satanás, com bruxo, com feiticeiro, com macumbeiro, com satanista. E não com pessoas que estão fazendo a obra. E não com pessoas que estão dando fruto e resultado. Às vezes você não concorda com a metodologia de um pastor, mas vê se ele tem fruto. Se ele tiver fruto, porque o diabo ele não gera fruto para o reino de Deus, não, criatura. O diabo não ganha pessoa para Jesus, não. O diabo não ganha pessoas para Jesus, não. Então não é o diabo que está na vida daquele homem lá, não. Não é o diabo que está na vida daquela mulher. Se é Jesus, se ali está tendo transformação, libertação, o diabo não faz esse tipo de coisa, não. Né? Porque chegaram para Jesus e falaram, não, que Jesus é o príncipe é Bezebu, é o príncipe dos demônios. E aí, né, Jesus vai dizer que um reino dividido não subsiste. Então, querido, nós precisamos parar de ficar preocupada que essa pessoa, olha pro fruto. Você não é obrigado a concordar com a metodologia, o jeito que Deus deu para aquela pessoa. Agora, eu acho que demônio, Satanás, bruxo, feiticeiro, satanista, não tá ganhando alma para Jesus, não tá libertando pessoas endemoniadas, não tá, não. Então tem que vigiar, porque hoje em dia, mas tudo isso vem, olha, e eu falo, só é atacado quem está fazendo a obra. Então, para de apontar o fulano, o ciclano, você não concorda com a metodologia dele, amém, começa a sua metodologia, começa o seu ministério. Então, para de perseguir quem está trabalhando para o reino, começa a orar contra bruxo, feiticeiro, satanista. Seu foco, a distorção, a visão está toda errada. A visão está errada, a visão é errônea. Nós precisamos focar no que é importante, é o reino, é almas. Ah, mas eu não gosto daquela pastora, mas ela ganha alma para Jesus, ela liberta. Se você não gosta, então para de ver, para de assistir. Mas ela tem fruto. E eu não acredito que um bruxo, um feiticeiro está ganhando alma para Jesus. Um reino dividido, ele não subsiste. E o que eu vejo essa geração, é uma geração que quando vê o outro fazendo, é melhor apontar do que se posicionar. Quando vê o outro crescendo, é melhor apontar que se posicionar. E tem gente que levanta uns discernimentos errado, que é a palavra correta, é errado, que o fulano é feiticeiro, que o fulano é bruxo. Um bruxo que está ganhando alma para Jesus? Um bruxo que está ali fazendo libertação no endemoniado? Eu nunca vi. Então é uma nova geração de bruxo convertido. Então a gente tem que parar com isso, é feio. Foca de verdade no reino das trevas e luta contra isso. Mas de verdade, quem é do reino das trevas? Quem é realmente bruxo? Quem realmente é feiticeiro? Quem realmente é satanista? Quem realmente é macumbeiro? Para de falar mal de pastor enquanto você não tem fruto nenhum. Para de ficar, ai que o pastor isso, você não dá um fruto, você não ganha uma alma para Jesus. E você tá falando mal do fulano, mas o fulano lá tá ganhando alma para Jesus, tá pagando preço, tá jejuando. Querendo ou não, ele tá fazendo alguma coisa. E você? E você? Então é uma geração mimizenta, que não concorda, mas não faz nada, é peso de papel.
É uma geração peso de papel. Eu acho isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo ali com a liderança dos meus apóstolos, eu não concordo com essa atitude, mas não faz nada. Não faz nada. É um povo que acha demais, que se mete demais. E eu falo pra você, eu aceito até a pessoa vir me criticar, mas ela tem que estar fazendo. Ela tem que estar com a mão no arado. Ela tem que ser modelo pra mim. De gente que faz, que vai à frente. E queridos, é uma geração mimizenta, é uma geração muito ferida. E nós temos que parar, queridos, com esse negócio de aponta para um, aponta para outro. Aí que eu não concordo, vai começar seu ministério. Você não concorda com o ministério? Começa o seu, começa a sua célula, vai pagar o preço, se posiciona como líder. Porque você não vai achar nenhum ministério que condiz com a sua vontade. É do jeito que você gosta. Eu tenho defeito, meu esposo tem defeito. E se você vir para o nosso ministério, tenho certeza que você não vai concordar com alguma coisa. Mas eu tenho fruto. E os frutos falam a árvore que eu sou. Isso basta. Agora, se você é inconformado, se você não gosta, se você discorda, começa o seu ministério, se posiciona, abre a sua igreja, abre a sua célula. É simples assim, mas eu não saio da visão que Deus me deu. E Deus me posicionou dessa forma. Então, queridos, nós precisamos ser uma geração saudável, uma geração que foca realmente no que é importante. O que é importante é você se levantar contra o reino das trevas e não contra os filhos de Deus que estão se levantando contra o reino das trevas. E o que eu vejo é uma geração toda hora levantando contra os próprios, é irmão contra irmão. É líder contra líder. Ei, nós defendemos um só reino, nós defendemos um só Jesus, nós defendemos um só batismo. Não importa se você é da congregação, se é da adventista. Se é Jesus que salva lá, é um só reino. Se é Jesus que lá é o único caminho, a verdade e a vida, é um só reino. E por que essa divisão? E por que falar que os fulanos de tais vão para o inferno? Quem é você? É a quarta pessoa da Trindade? É o Espírito Santo na terra? É o anjo glorificado que Deus enviou na terra? Não, querido, você é só mais um comedor de arroz e feijão como eu, que não sei muita coisa e sou extremamente limitada em muitas coisas. E nós precisamos hoje ter esse entendimento, essa sabedoria e falar, peraí, quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou apontando? O que eu faço para o reino de Deus? Queridos, eu estou falando aqui uma verdade para você, porque toda parte do corpo, como Paulo está dizendo, é importante. É importante aquele ministério pequenininho, é importante essa igreja que acredita desse jeito, guardando o sábado. Deixa eles guardar o sábado desse jeito, eles estão na presença, eles estão buscando. É Jesus que é o suficiente Salvador, e para eles é o formato ideal deles buscar, deixa eles lá. Se é colocando a saia no pé, deixa eles lá. Para de ficar criticando e você é peso de papel, não faz nada. Não abre uma live para falar de Cristo. Não consegue evangelizar ninguém dentro da tua casa. E você, só lenha nas pessoas. Só lenha em líder. Só lenha em ministério. E você, peso de papel, querido. Não tem relevância nenhuma no reino de Deus. O fulano tem defeito, é isso, é aquilo, mas tá fazendo. Tá lá, na linha de frente, sendo perseguido, porque todo aquele que se coloca para fazer a obra de Deus, todo aquele que se coloca à frente de pregar e fazer qualquer coisa, é perseguido. Então, antes de criticar, fala, Deus, o que eu estou fazendo? Aonde eu faço a minha diferença? Aonde eu sou diferente, Senhor? Queridos, é um só reino, é um só batismo, é um só Cristo, é um só Espírito Santo. Para de ficar dividindo, para de ficar, eu sou dos fulanos, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou do fulano. Ei, você precisa entender que Deus, o propósito do Senhor na terra, do Senhor Jesus, é almas. Não importa se a metodologia, o objetivo principal é o mesmo, que é ganhar almas. Uns pescam com vara, outros pescam com rede, outros pescam com arpão, mas o objetivo final de cada ferramenta é um só, que é pescar o peixe, que é a alma. Então Jesus trouxe
vários tipos de ministério, denominação, cada um com a sua ferramenta de pescaria, mas o objetivo é só o mesmo, que é alcançar as almas, alcançar essas almas a Cristo. Então nós precisamos sair desse lugar de ficar irmão derrubando irmão criticando irmão perseguindo irmão. Vai ser curado, vai ser liberto, vai fazer alguma coisa. O crítico demais, a pessoa que fica só reclamando, é uma pessoa que não tem de verdade atitude no reino de Deus, porque se tivesse fazendo algo, se tivesse lá, pelejando, não dá tempo, querido, de ficar criticando. Quando você está concentrado quando você está concentrado, tá? Na obra do Senhor, não dá tempo de ficar prestando atenção pro lado da direita, pro lado da esquerda, porque é tanta coisa que tem, é tanta coisa que está acontecendo, é tanto propósito, é tanta coisa aonde Deus está te usando, que não consegue olhar para a direita, não consegue olhar para a esquerda, porque quem está com a mão na obra, quem que está com a mão no arado, não tem tempo de ficar, eu acho isso, eu não concordo com aquilo. Abre seu ministério. Começa a sua célula. Porque você não é obrigado a concordar com ninguém, ok? Se tivesse ocupado tempo com Deus, não teria um tempo para julgar. Exatamente. Então, queridos, Paulo está dizendo, gente, todos os membros é importante para o corpo. Todos os membros é necessário para o corpo. Todos os membros é de fato importante para o corpo. E a gente precisa entender isso e parar de ficar falando que critica, que não concorda, que isso e que aquilo. Queridos, por mais defeituosa que seja a denominação ou aquele líder, se tem fruto, e fruto é transformação de vida. Se tem pessoas sendo transformadas, alcançadas, largando o vício, largando a prostituição, transformando o casamento, pode ter certeza, o Espírito Santo está ali trabalhando. Existe um fruto. E nós precisamos sair desse lugar de comentarista, de jornalista. Entra no lugar de protagonista no reino de Deus e vai fazer alguma coisa. Nem que for um intercessor, nem que for, querido, algo relevante, porque, de verdade, comentários vazios não soma no reino, mas resta. E tem uma geração sendo levantada para dividir o reino, para dividir. Então, a gente precisa entender. A nossa luta é contra o demônio, é contra o principado, é contra a potestade. Não é contra o irmão, não é contra o pastor, não é contra aquele fulano. Para com essa coisa de competir, para com essa coisa. Se o que o outro faz, ou o outro está crescendo, confronta você, é porque você não está fazendo nada. Então você precisa se levantar, Senhor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero me posicionar. Então nós precisamos entender que todo membro é importante para o corpo. E nós não somos ninguém para estar nesse lugar, nessa cadeira de julgamento, para falar, esse fulano aqui não é de Deus, é essa pessoa aqui. Queridos, é o justo juiz que julga, cuida da sua vida, cuida do seu ministério, cuida das suas ovelhas, cuida do seu rebanho, vai cuidar daquilo que Deus confiou na sua mão. E se Deus não confiou nada na sua mão, então Deus, trata meu caráter, cura as minhas feridas, eu quero um dia estar fazendo a obra, talvez não esteja porque eu ainda estou nesse processo, tá? Então a gente precisa, queridos, entrar nesse lugar de crescimento. Ok? Quem está cuidando da obra genuinamente não tem tempo a fofocar, não tem tempo a olhar para o ministério, para criticar se o pastor caiu, se o pastor não caiu, porque está preocupado com as almas, porque a demanda é grande, porque a gente é demais. É isso, queridos, a realidade é só uma. Então, de verdade, nós precisamos cuidar. Se Deus te deu uma missão, Deus te colocou para abraçar uma parte no corpo de Cristo, vai cuidar disso com zelo, com amor, com carinho. Nós não estamos numa corrida de competição, nós estamos, queridos, tomando, tá, essas vidas que estão no reino das trevas, que estão debaixo das garras de Satanás e trazendo para o reino de Deus e tentando consolidar, cuidar, tratar através do nome poderoso de Jesus. Então, o nosso foco tem que ser esse. E entender que não importa como Deus usa Cicrano, se você não concorda com a metodologia, mas se a pessoa tem resultado, o propósito é aquela, não concordo com o missionário fulano, tem um ministério itinerante, mas aonde ele passa gera transformação, ele liberta. Você está entendendo? Então assim, Deus escolheu várias formas, métodos para alcançar a vida, porque ele sabia que ninguém é igual. Tem gente que não adapta numa igreja de doutrina, mas o outro gosta lá da bola de neve. O outro gosta lá de uma igreja apostólica e ele se sente bem lá. Existe, queridos, o Brasil é pluricultural.
É um povo, é como se nós tivéssemos 27 nações em uma nação só. Um povo que veste diferente, gosta de coisas. Então a gente não vai se agradar mesmo de um só jeito, certo? Então eu quero que vocês hoje entrem nesse lugar de falar, peraí, por que eu estou me levantando contra o reino de Deus? Ali prega Jesus. Eu estou me levantando contra o reino de Deus. Será que eu não estou fazendo um papel de um demônio? Porque é o demônio que se levanta contra o reino de Deus. E você tem que vigiar. Eu não estou falando que você tem que ver as coisas erradas e ficar calado. Você viu coisa errada, você tem que denunciar. Você viu prostituição, você viu adultério, você tem que colocar a boca na rádio, na televisão. Você tem que abrir um vídeo e falar que você não pode ser conivente com isso. Mas o que eu estou falando é, se a pessoa está ganhando para Jesus, se a pessoa está trabalhando, queridos, e você não faz nada disso, por que você está criticando? Tá? Então, tem muita gente hoje se levantando, líder contra líder, pastor contra pastor, e tá cansativo isso. Tá cansativo isso, ok? Então, assim, me perdoa por trazer essa fala dentro, mas é o contexto aqui que Paulo tá falando. Queridos, todos os membros, tá? São importantes. E às vezes, aquele que você desmerece, ele tem uma necessidade grande, tá? Então, nós não devemos julgar, porque isso é só o justo juiz que vai fazer. A igreja do Senhor hoje é uma igreja mimada. É um povo, querido, que ele tá ali na igreja, ele quer ser adulado, ele não entendeu ainda. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando você entra dentro de uma igreja, o propósito é você crescer, é você ser transformado. E o suprimento espiritual fala... Querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Não é clube. Não é fraternidade. O propósito espiritual de uma igreja é fazer você romper com seus bloqueios espirituais, com os seus cativeiros espirituais. Esse lugar te fornecer alimento para você romper e crescer. Para de achar que você vai encontrar mãe e pai, irmão e tia, amigo, best dentro da igreja, porque o propósito não é esse. O propósito de igreja é você entrar ali para ter uma ruptura, um crescimento, se libertar às vezes de uma mente cativa. E aí você chega ali, por que ninguém liga pra mim? Porque eu me sinto rejeitado. Se associa num clube, queridos. Vai participar de uma outra coisa. Porque, de fato, a igreja do Senhor é um lugar... Você vai ter comunhão, você vai, mas tem gente que entra no propósito da comunhão, no propósito de ter melhores amigos. Gente, a igreja do Senhor é um lugar para curar a sua alma, para curar o seu coração, para você adorar o Senhor Jesus de todo o seu coração, para você estar ali e falar assim, Jesus, me cura, aqui tem libertação, me trata, Jesus, eu não aguento mais ficar nesse lugar de inferioridade, de rejeição, de abandono, Senhor, me ajuda, Senhor Deus, sair dessas minhas mazelas, porque eu não dou conta mais. Querido, o propósito da igreja é esse, você entrar ali e ser transformado dia a dia, a cada culto. Não é você ficar ali, porque, o pastor não me cumprimentou. Você está na congregação, tem 400 pessoas. É normal o pastor às vezes não te ver. Não, porque o pastor não gosta de mim, ele não me cumprimentou. Parece que ele me viu, ele não... Pelo amor de Deus, gente, vocês são maior que isso. Não, gente, vocês são maior que isso. É um povo doente, um povo que, meu Deus, quer atenção, quer validação, quer... Se você não cumprimenta a pessoa... Gente, uma congregação grande é muita gente, vocês têm que parar com esse negócio. Então, de verdade... Tá? Vamos viver Cristo, vamos viver algo, o foco é Jesus, o foco não é você ser reconhecido, o foco não é o pastor te cumprimentar, o pastor ficar ali mensageando com você o dia inteiro. O foco não é esse, o foco é você se posicionar, buscar Cristo como seu único suficiente Salvador. O foco é você entrar no lugar, começar a ler a Bíblia, começar a orar, começar a jejuar, transformar a sua vida. E é isso, meu irmão. Simples assim. Então, eu quero que você saiba, todo membro é importante para o corpo de Cristo. E nós pregamos um só Jesus, nós pregamos um só batismo, é um só Espírito Santo, fazendo tudo em todos. E o foco é Cristo. Então, sai das suas mazelas, sai desse lugar de vitimista, sai desse lugar de coitadismo, sai desse lugar, porque ninguém gosta de mim. Sai, rompe, fala, Deus, eu não quero mais ser coitado, eu não quero mais ser vítima, quero ser protagonista no teu reino, quero começar a fazer alguma coisa.
Fala, Jesus, eu sou um peso de papel, não faço nada de interessante no teu reino. Me ajuda, Jesus, ter alguma relevância, pelo menos ministrar aqui para minha família, pelo menos ter uma disciplina espiritual que realmente chame a sua atenção, porque nem isso eu dou conta. É simples assim, gente. Se você é uma pessoa crítica, se você é uma pessoa perfeccionista, se você quer as coisas do seu jeito, é só você começar a se preparar para você começar um ministério. E aí você vai ver. Ok? Então nós precisamos de verdade deixar de ser esse povo doente, esse povo mimizento e começar a viver o evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Tem muita alma padecendo, tem muita alma nas garras do diabo e tem pouco trabalhador. E eu vou falar uma coisa pra você, o diabo tem distraído muitos com essas coisinhas picuinha. Vocês é maior que isso, gente. Gente, vocês é maior que isso. Vocês são maiores que... Por favor. Mas o problema das pessoas entrar nesse lugar, você sabe o que é? É porque não sabe quem são. Se você sabe quem você é, o povo pode falar o que for de você. Você sabe quem você é, você tem fruto, árvore frutífera. Os frutos falam quem é a árvore. Você não tem problema, você sabe quem você é. Então, de verdade, quando alguém te apontar, te criticar, olha, você fala, eu tenho fruto. E o fulano? E a fulana? Cadê o fruto? Não aceita crítica de quem não dá fruto. De quem é peso de papel. Eu falo é peso de papel porque não alui em nada. Em nada. A mensagem é essa. Quero que vocês entendam que nós não estamos contra o reino de Deus, nós estamos a favor do reino de Deus. Para de falar mal das igrejas. Ah, mas eu não concordo. Então abre a sua igreja. Ah, não concorda? Então tem gente lá entregando a vida a Cristo, se rendendo ao Senhor. E um dia vai ter um juízo que cada líder, cada igreja, cada denominação vai prestar conta. Isso aí não encabe a você. Certo? Pegou a visão ou não? Cuida de fazer a diferença e não de ficar sendo pedra de tropeço, tá? Um comentarista de Satanás. Porque você fica falando tão mal das igrejas que quem não é cristão escuta você falando e fala, eu não quero ser parte disso, eu não quero encontrar Jesus aí não, porque olha o jeito que isso é, esse povo fica... Entendeu? Então às vezes você envergonha o reino de Deus, envergonha Cristo, só fica falando mal, e aí quem não é cristão fala, se for pra ser crente desse jeito, falando desse jeito, não, eu tô fora. Então, queridos, defende, é um só reino, é um só Cristo, é um só Jesus, tá? Eu não estou falando que você tem que ser conivente com coisa errada. É coisa errada, denuncia. Mas enquanto você não tem uma alegação sobre o que o outro está fazendo de errado, mas lá tem transformação, vigia na terra. E vai fazer a diferença. Amém? Eu estou aqui pregando todo dia, então eu quero, se alguém levantar, que seja alguém que pregue todo dia, que ora na madrugada todo dia, que faça o que eu faço. Aí eu vou aceitar a crítica. Mas se não for nesse nível, por que eu vou escutar de alguém que não está fazendo nada, de alguém que está sendo peso de papel? Por que eu vou escutar crítica de quem não faz a diferença? É simples assim. A gente precisa entender isso. Eu estou na minha posição, eu tenho gerado frutos e muitos frutos pelo meu posicionamento do meu esposo, do meu ministério. Eu não venho aqui, queridos, porque eu acho vocês lindos, maravilhosos. Eu amo vocês através de Cristo, mas eu estou aqui por Cristo. Eu estou aqui por causa que Jesus me pediu para estar aqui. E não é fácil, ok? Mas eu clamo que Deus venha trazer uma geração madura, que entenda sobre o reino, que entenda sobre as coisas, amém? Amo vocês, um dia abençoado, um dia sacudido, um dia recalcado, transbordante. Essa live vai ficar salva, tá? Se eu tirar uma live ou outra é porque, queridos, de verdade, eu achei que não era, o Espírito Santo pediu pra me tirar, tá? Então, essa live vai ficar salva, compartilhe com pelo menos 50 pessoas que precisam dessa palavra, amém? Amo vocês. Glória a Jesus.